Sabe aquele peixinho que a gente vê por aí, em adesivo de carro, em joias, até em capa de Bíblia? Pois é, o famoso peixe de Jesus. Mas você já parou para pensar de onde ele veio? E por que logo um peixe? Não é sobre pescaria, é sobre perigo, é sobre estratégia e sobre uma mensagem secreta que guardava a alma de uma fé inteira. Tudo parte dessa promessa aqui que Jesus fez para os seus primeiros discípulos. E quem eles eram? Pescadores. Ele disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O símbolo do peixe, o ictus, ele não surge na época dos apóstolos, não. Ele só vai aparecer bem depois, lá para o segundo, terceiro século. E aí vem a pergunta: por quê? A resposta é simples e terrível. Foi exatamente nessa época que o Império Romano apertou o cerco. A perseguição ficou tão intensa que ser cristão se tornou algo extremamente perigoso. E aí, se comunicar em segredo virou questão de vida ou morte. E quando eu digo perigo, não é exagero. Era algo real e imediato. Só dizer "eu creio em Jesus" já podia ser uma sentença de morte. Os cristãos eram obrigados a negar a própria fé. Se não negassem, o destino era terrível: serem jogados aos leões, decapitados, crucificados. Então, vamos lá. Como é que essa estratégia funcionava? A palavra é ictus, ou em grego, istios. E o que significa? Simplesmente peixe, ok? Para um soldado romano que passasse e visse o desenho, era só um peixe, inofensivo. Mas para um cristão, aquilo era um convite, era o começo de uma conversa secreta. E o método era de uma simplicidade genial. Imagina a cena. Um cristão, disfarçadamente, desenhava um arco na areia com o pé. Só um arco. Se um estranho passasse e, como quem não quer nada, completasse o desenho com um segundo arco, pronto. A conexão estava feita. Era um irmão na fé ali. Mas olha, o verdadeiro poder do ictus vai muito, mas muito além de ser só um sinal secreto. É agora que o código se revela de verdade. É o seguinte, ictus é um acróstico. Sabe o que é isso? É quando cada letra de uma palavra é, na verdade, a primeira letra de outra palavra. E juntas, elas formam uma frase secreta. A primeira letra, o I, iota, vem de Jesus, que é Jesus. A segunda, o X, Xi, é de Christos, ou seja, Cristo, o Messias. A terceira, o teta, é de Teu, que significa de Deus. A quarta, o Y, Upsilon, vem de Ios, que é filho. E para fechar, o sigma é de Soter, que significa Salvador. Juntando tudo o que a gente tem: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Para e pensa no poder disso. Não é só uma frase, é o resumo, o núcleo de toda a teologia cristã. Escondida numa palavra comum, disfarçada de um desenho de peixe, os primeiros cristãos conseguiam fazer a declaração mais perigosa que existia: que Jesus era o Messias, que ele era divino, o Filho de Deus e o Salvador. A ideia era que, sim, todo mundo é criação de Deus, mas a fé naquela mensagem específica, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, dava à pessoa o poder de se tornar parte da família de Deus. O credo do ictus era literalmente a ponte que transformava a relação de criatura para filho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Como é que pode um desenho tão simples guardar a essência de uma fé inteira, a identidade de um povo e ainda por cima a chave para a sobrevivência deles? A história do ictus nos ensina uma coisa. Às vezes as verdades mais profundas e transformadoras estão escondidas nos símbolos mais simples, só esperando a gente decifrar.